Pessoal, que é o missionário Geraldo Cardoso, que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Hoje eu vou fazer o último vídeo daquela série que a gente estava falando sobre família. Nessa série eu falei dos princípios que Deus estabeleceu para que uma família fosse bem sucedida. Assim como Deus criou família, Ele também estabeleceu princípios para que essa família colocasse esse princípio em prática e fosse bem sucedida. Eu falei do princípio que Deus estabeleceu para os maridos, que a Bíblia diz assim, esse princípio: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Deus também estabeleceu um princípio para as esposas. Eu falei sobre esse princípio nos outros vídeos. Esposa, sujeitai aos vossos maridos, assim como a igreja está sujeita a Cristo. E eu também falei sobre a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. E hoje eu vou falar sobre o último princípio. O princípio que Deus estabeleceu para os filhos, para que uma família seja bem sucedida. Antes de falar, eu quero dizer o seguinte, que Deus, então, Ele estabeleceu um princípio para cada membro da família. Então, quando cada membro da família observa o princípio que está destinado a ela, direcionado a ela, e faz a sua parte, e obedece, e coloca em prática esse princípio, então ela está colaborando para que a sua família seja bem sucedida. Então, se você deseja que a sua família seja bem sucedida, se você é marido, obedeça, põe em prática o princípio que Deus estabeleceu para você. Você que é esposa, coloque em prática o princípio que Deus estabeleceu para você como esposa. E você que é filho, eu vou falar aqui hoje, coloque em prática o princípio que Deus estabeleceu para você. Então, todos os membros da família, colocando esses princípios em prática, com certeza a família será uma bênção, será uma família bem-sucedida, que vai triunfar, mesmo em meio a tantas crises que existem entre as famílias hoje. Você vê aí um monte de famílias sendo destruídas, muitas, um número incalculável de famílias sendo destruídas, né? Casamentos que começam e rapidinho acabam. Eu cheguei a ver um pastor falar uma coisa interessante. A cada dia que passa, o vestido das noivas estão ficando mais comprido, mas o tempo do casamento está ficando mais curto. Eu vi um dia também uma ilustração, o seguinte, que teve um fotógrafo que ele fotografou um casamento e quando ele foi entregar o álbum, aquele casamento já tinha acabado. Você imaginou? Então, muitas famílias estão sendo destruídas. Então, se você quer que a sua família seja abençoada, coloque esses princípios em práticas. Se você está gostando dessa série de vídeos, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, dê o seu like, dê o seu joinha aí e ative o sininho das notificações para você continuar recebendo nossos vídeos, bom? Então, vamos lá então, vamos ao que interessa. Filho, se você deseja que a sua família seja uma bênção, você quer filho, você quer filha, então tá aí o princípio que Deus estabeleceu para você. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é justo. Colossenses capítulo 3, versículo 20, Paulo repete esse princípio de modo diferente, mas veja bem, vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Bom, então se você é filho, você é filha, e você deseja que a sua família seja uma bênção, então coloque esse princípio em prática. Obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Então aprenda a dizer: sim, Senhor, eu vou, pai. Sim, senhora, eu vou, mãe. Sim, diga sim para o seu pai, diga sim para a sua mãe. Obedeça o seu pai, obedeça a sua mãe. E fazendo isso, você vai estar colaborando com um princípio que é direcionado a você, e você vai estar colaborando com o bem-estar da sua família. Obedeça os limites estabelecidos pelos seus pais. Agora, veja um exemplo bíblico de obediência. Isaac, está em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Deus, ele colocou Abraão à prova, e ele disse: olha, Abraão, você vai pegar o seu filho, vai levar ele em Monte Moriá e vai oferecer em sacrifício para mim. Agora, olha só. Quando chegar ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha para ser sacrificado. O sacrifício naquela época ele era totalmente queimado, então pegava um cordeiro, amarrava ele, colocava em cima do altar, queimava ele. Era um sacrifício daquela época, um holocausto. Então
Foi o que Deus pediu a Abraão. Isaac sabia que ele ia ser sacrificado. E mesmo assim ele aceitou o seu pai o amarrar para colocar ele em cima daquele altar. Você já imaginou? Olha o nível, o limite de obediência que Isaac tinha com seu pai. Ele chegou a obedecer o seu pai, sabendo que aquilo ali custaria a sua vida. E mesmo assim, ele obedeceu o seu pai. Olha o nível de obediência de Isaac para com seu pai Abraão. Agora, olha outro exemplo de Samuel. Samuel, ele era criança, né? E ele estava no templo, o sacerdote ali cuidava dele, ele foi doado para o templo, ele foi dedicado ao Senhor, a mãe dele entregou ele para o sacerdote, então ele morava no templo. Agora, olha que interessante, um dia à noite, está em 1 Samuel capítulo 3, depois você lê 1 Samuel capítulo 3, que narra esse fato que eu vou falar aqui agora. Samuel estava dormindo, o sacerdote ali estava dormindo, e de repente Samuel ouviu uma voz dizendo, Samuel. A Bíblia diz que ele imediatamente se levantou, foi até o lugar onde o sacerdote, que era responsável por ele, estava no lugar de pai, chegou perto dele, falou assim, sim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor me chamou? Aí o sacerdote ali disse, não, Samuel, não te chamei não, pode voltar, vai dormir. E quando ele deitou, que ele começou a pegar no sono novamente, ele ouviu novamente Samuel. A Bíblia diz que ele imediatamente se levantou. O Senhor me chamou, sacerdote ali? Eu estou aqui. Aí o sacerdote falou assim, não te chamei não, pode voltar, vai dormir. Aí ele ouviu novamente aquela voz, Samuel, e ele levantou novamente pela terceira vez e foi até o sacerdote e disse assim, o Senhor me chamou? Eu estou aqui, pronto para fazer o que o Senhor tiver que... A ordem que o Senhor tiver dado, eu estou aqui para obedecer. O Senhor me chamou, eis-me aqui. Então, olha só, e ele levantou de madrugada. De madrugada, foi à noite, de madrugada. Ele levantou imediatamente, disposto a obedecer o sacerdote Eli. Então, olha só, que exemplo de obediência de Samuel para com o sacerdote Eli. Não era o sacerdote que estava chamando ele, era Deus, mas ele achou que era o sacerdote. Então, depois você lê 1 Samuel capítulo 3, mas eu quero dar ênfase aqui só à questão da obediência, a disposição em obedecer de Samuel. Então, não deixe 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, se cumprir na sua vida, você que é filho, você que é filha. Sabe o que diz lá? A Bíblia diz que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes a pais e mães. E hoje você está vendo aí a quantidade de filho rebelde, desobediente, que não obedece o pai, não obedece a mãe. E um filho desse que não obedece o pai, não obedece a mãe, automaticamente ele não vai obedecer a professora na escola, ele não vai obedecer o patrão no serviço, e ele vai ter dificuldade de se relacionar, de submeter a autoridade, e isso vai trazer problemas para ele. Então o problema não vai ficar só no âmbito familiar, não. Então obedeça ao seu pai, obedeça a sua mãe, porque esse foi um princípio que Deus estabeleceu para você, e você pode ter certeza que o maior beneficiado em obedecer ao seu pai e à sua mãe vai ser você mesmo. Outra coisa interessante, você que é filho, ajude os seus pais nos afazeres domésticos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 15, diz aqui assim, ó, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seus pais. Você já imaginou? Então, outro texto interessante, está em Gênesis capítulo 37, versículo 13. Depois você pode ler. Eu não vou falar tudo para não ficar muito grande o vídeo. Mas Gênesis capítulo 37, versículo 13. Então Jacó disse a José, seu filho, vem cá, José, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Sabe o que ele disse? Eis-me aqui, pai. Estou pronto para ir. E ele foi. Agora, só um detalhe que às vezes passa desapercebido no texto. Para ele obedecer a ordem do pai dele, ele teve que andar 130 quilômetros. Você já imaginou? Ele andou 130 quilômetros para obedecer uma ordem do pai dele. Então, olha o nível de obediência desse filho para com seu pai. Então, vou concluir dizendo o seguinte, filho, você deseja que a sua família, a sua casa seja uma bênção. Então, você deve observar esse princípio, você que é filho, obedeça o seu pai. Isso é agradável aos olhos de Deus, isso vai ajudar a sua família a ser uma bênção, e isso também vai trazer alegria para os seus pais, e com certeza você também vai ser bem-sucedido. Muitas famílias estão sendo destruídas, porque filhos não obedecem mais os seus pais. Nós vemos aí, né? Tantos adolescentes, jovens, né? Numa situação de rebeldia terrível. Mas se você deseja que a sua família seja uma bênção, então obedeça aos seus pais. Então tá aí
essa série de vídeos que eu fiz, foram 4 vídeos. Se você não viu, não assistiu os outros, eu queria convidar você a assistir. Assista porque vale a pena. A gente falou sobre os princípios que Deus estabeleceu para que uma família seja bem-sucedida. Uma vez que cada membro da família cumpre esse objetivo, esse princípio, a sua família será uma bênção. Se você gostou do vídeo, então, não esqueça de dar o seu joinha aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Valeu?